Ok, Cris. Pode, questão 85, o Livro dos Espíritos. Parte segundo, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 1, primeiro, dos espíritos. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Vamos lá para Miramês, então? Vamos. Questão 85, o mundo principal. Dos dois mundos a que nos referimos, o principal é, pois, o espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Ele é constituído de matéria rarefeita, capaz de resistir aos impactos da própria natureza. Há pessoas que não entendem a moradia dos espíritos por estarem encarnadas, e o contato com a matéria os faz esquecer o plano que existe na dimensão do espírito. Os luminares que ditaram o Livro dos Espíritos disseram que os espíritos povoam o espaço infinito, dando início a uma nova era de conhecimento sobre o mundo espiritual. No entanto, sendo o espiritismo uma filosofia religiosa e científica, elástica, adotando o progresso como necessidade para a paz de todas as criaturas, a sua revelação é contínua. Os espíritos superiores sopram onde querem, trazendo novos ensinamentos e desvendando novos segredos sobre aquilo que existe no mundo espiritual. É bom que se observe quantas notícias já chegaram à Terra depois da codificação da doutrina dos espíritos, em uma sequência grandiosa, e esses ditados estão sendo supervisionados pelos luminares encarregados de falar com os homens, pelos processos da mediunidade, fenômenos que, embora sejam de todos os tempos, evidenciam-se cada vez mais. Há, portanto, no plano espiritual, cidades, colônias, edifícios e casas de todos os tipos, de conformidade com as necessidades espirituais, destacando os motivos educacionais dos seres. E há outras coisas que somente o tempo poderá revelar, obedecendo às necessidades dos espíritos que se reúnem por sintonia nesses lugares abençoados. Tudo que se faz nesses sítios de luz é por ordem da divina sabedoria. E usa-se a mesma matéria, de forma diferente da que se aplica na Terra, por ser ela rarefeita e obediente aos pensamentos, capaz de movimentá-la com toda a maestria, dando-lhe tonalidades que se desejar e construindo as moradias que se lhe convierem. Há igualmente jardins, lavouras, etc. Também existem regiões no astral onde se congregam os animais fora da forma física, também utilizados como se usa na Terra, para sentirem a presença do espírito e deste absorverem algo que lhes sirva ao próprio despertamento. Mas nem todos são usados nos trabalhos, depende do estágio de cada um e de cada espécie. Não tenhamos dúvidas de que estamos mais próximos dos homens do que eles pensam. Trabalhamos e vivemos no seio da humanidade, contudo, temos a nossa moradia, onde a vida manifesta mais vida e onde o amor se expressa com maior discernimento, desde quando despertemos para o Cristo. Existem planos astrais inferiores, com as mesmas características da Terra, e muitos bem mais inferiores. Também ali se reúnem espíritos com os seus iguais. Se queremos boas companhias, tornemo-nos bons. Se buscamos luz, façamos claridades em nós. Se desejamos amor, esforcemo-nos para amar. Eis aí a chave da vida. A nossa felicidade depende de nós, porque Deus já fez a sua parte a nosso favor. O mundo espiritual é a nossa morada eterna.
A física é transitória, como sendo um estágio que buscamos para o nosso despertar. Deus separou um mundo do outro para o nosso bem, mas nos dotou de dons capazes de atingir um e outro plano no sentido de conhecermos e a vida nos tornar cheia de esperança. Ninguém pode negar em sã consciência que existe outro mundo extrafísico. Hoje, até os chamados materialistas já confirmam a existência da antimatéria, que não deixa de ser o prenúncio do antimundo, o mundo espiritual. Basta descobrir que o mundo material é pálida cópia desse mundo da verdade, que todos deverão conhecer ou reconhecer, sentindo assim a presença de Deus em toda parte e a força de Jesus no coração. Esse mocinho sabe escrever bonito, né? Vocês não acharam? Puxa, e como? Que lindo, que lindo. A lição de hoje está de novo, né? Vamos ver o que a gente pode assim destacar aqui. O mundo espiritual, então, é o principal, né? O que dá para entender, assim, que o mundo espiritual é ele que permite a existência do mundo corporal. Ele vem antes, ele existe, e ele que inspira a existência do mundo físico na matéria, né? Como se a gente quisesse copiar aqui aquilo que a gente viu lá. Aquilo que a gente aprendeu lá, a gente tenta construir aqui e fazer uma pálida cópia, né? Porque a gente, pelo que os espíritos falam, a gente não consegue fazer uma cópia perfeita. Mas é uma simples cópia daquilo que a gente já viu lá e já aprendeu lá. E aí ele vem falando, então, que esse mundo de lá é um mundo que é a mesma matéria que constrói o mundo que a gente vive aqui é a mesma que constrói lá. Só que lá ela está mais rarefeita. E por estar rarefeita, ele fala aqui que ela é obediente. Onde é que está ele falando? Usa-se a mesma matéria de uma forma diferente daquela que se aplica na Terra. Por ela ser rarefeita e obediente aos pensamentos, capazes de movimentá-la com maestria, dando-lhe tonalidades que a gente desejar e construindo as moradias que forem convenientes. É interessante, essa é uma questão que eu acho que com o tempo a gente vai estudando e talvez a gente vá compreendendo melhor, né? Quando a gente diz que a matéria é obediente aos pensamentos, se a gente pensar, a matéria no mundo físico também é obediente. Porque tudo aquilo que a gente vai criar, construir, a gente planeja, não planeja? E a partir do momento que a gente planeja, a gente usa os meios necessários e disponíveis para construir uma casa, para construir uma fonte, para criar. A gente faz dessa forma, através de um trabalho material. Né, que um trabalho, inclusive, de força. A gente usa os recursos e usa a força. E aí, no mundo espiritual, aqui ele não está falando exatamente. Ele fala que a matéria obedece o nosso pensamento. E, às vezes, eu fico assim me perguntando, será que bastou a gente pensar assim, imaginar, e vai construir uma casa? Será que é assim? Sinceramente, eu acredito que não. Eu acredito que a matéria talvez seja mais obediente, no sentido de menos resistente, né? A matéria no mundo físico é muito resistente. Por exemplo, para a gente utilizar a força das pedras, a gente precisa de uma dinamite para quebrar ela. E aí a gente utiliza a pedra. Talvez no mundo espiritual não precise de tanta violência. A matéria seja um pouco menos resistente. Mas eu também não acredito que vai ser uma questão de a gente tentar assim, imaginar a casa e a casa vai puf, puf, puf. Eu acho assim, que a lei do trabalho é uma lei do universo. Então lá também tem que ter trabalho, né? Deve ser diferente. Mas a que ponto vai ser essa diferença?
ao ponto de simplesmente a gente subverter todas as regras, eu não preciso fazer mais nada, é só eu pensar, não preciso mais ter braço. Se eu não precisasse ter braço, por exemplo, no mundo espiritual, eu acho que o próprio corpo perispiritual já não teria braço. Se existe braço, é porque ele tem alguma finalidade, tem alguma utilidade, porque Deus não cria nada inútil. Penso eu que talvez nesse plano mais próximo de nós, né, o plano espiritual mais próximo, a coisa deve ser mais rarefeita, menos difícil, mas não deve ser tão diferente assim. E, inclusive, tem uma parte interessante quando ele vem citando, que ele fala que no mundo espiritual existem mundos tão inferiores quanto a Terra e outros muito mais. Então, aí a gente vai para aqueles livros de André Luiz, quando ele conta, lá no, se eu não me engano, é o Libertação, quando ele conta aquela cidade dos gregorianos, né? Que é uma cidade ainda no mundo espiritual, mas que está... O estágio dela é o estágio da época medieval, né? As construções, o estilo de vida que eles levam, ainda tudo hoje parado lá atrás, né? Então, o atraso, né? A inferioridade também é uma coisa que acho que breca a gente, né? Breca o nosso caminhar e impede a gente de alcançar mais luz, mais conhecimento, mais libertação mesmo do nosso espírito, para a gente ir mais longe. Assim, tentando fazer alguns links, né, para complementar aqui o que ele está dizendo, um exemplo que a gente já conhece. Aqui ele fala que essas construções de tudo que existe, cidades, colônias, edifícios, casas, a gente sabe, no mundo espiritual tem hospitais, tem escolas, tem tudo que a gente tem aqui, a gente trouxe a ideia de lá, né? Então, tudo que existe aqui, existe lá também. Ou já existia lá para depois vir aqui. E aí ele destaca que tudo que existe lá tem uma finalidade educacional dos seres. E nem sempre aqui a gente traz essa finalidade. Há muitas coisas que a gente cria com finalidades outras, algumas não nos envergonham, ainda que não sejam educacionais, mas algumas até nos envergonham. Algumas criações que a gente faz no mundo físico não é que são meio inúteis, mas são maléficas mesmo, né? E aqui ele está dizendo que lá ele destaca os motivos educacionais dos seres, como se todas as construções, obviamente num lugar que já está voltado para a evolução, né? Não na cidade dos gregorianos, mas num lugar que já está voltado para a evolução, tem uma finalidade educacional, uma finalidade de despertamento, de crescimento. Fala dos animais, né? Nossos queridos animais, e é uma coisa interessante também, porque há pessoas que acham que não existem animais no mundo espiritual, uma vez que os animais desencarnam, a essência espiritual deles voltaria para um todo, porque eles ainda não estão individualizados. Mas o que ele diz aqui, e eu acredito nisso, existem animais talvez mais inferiores que ainda não estão individualizados, mas existem animais que já estão individualizados, sim, e já estão conquistando a sua individualidade. Isso a gente vê, por exemplo, nas histórias do Chico, quando ele diz que o cachorrinho dele, o Lorde, se eu não me engano o nome era esse, morreu e voltou. Voltou o Lorde. Não voltou um outro qualquer, voltou aquele cachorro que já tinha uma individualização, formando a característica dele, uma individualidade dele. E ele fala aqui que existem lugares no mundo dos espíritos onde ficam os animais, que acolhem esses animais, né? Alguns são, inclusive, utilizados para trabalho, a gente sabe dos cachorros que são utilizados nos resgates em regiões inferiores, do umbral, das trevas, do abismo, e até outros animais também que são utilizados nisso.
os cavalos e tudo, mas ele fala que nem todos são utilizados para o trabalho. Depende do estágio que cada um está e da espécie que ele tem para ele poder ser útil no trabalho. E, às vezes, ele não vai ser útil num trabalho mais puxado, assim, mais pesado, ele pode ser útil em outros, por exemplo. Como a gente pensa nos pássaros, né? Que os pássaros aqui, qual é a utilidade dos pássaros? Os pássaros são os grandes semeadores, não é verdade? Eles vão cantando e semeando ao longo do caminho do voo deles. Esse é um trabalho importantíssimo, mas é um trabalho que a gente não dirige, é um trabalho que o pássaro faz simplesmente pelo como é que fala? Pelo instinto dele, né? Mas é um trabalho que ele deve continuar provavelmente fazendo no mundo dos espíritos, porque lá também tem árvores frutíferas, não frutíferas, de todos os tipos. Então, acredito que é uma coisa que também aqui repete o que já tem lá. Né? Sempre importante lembrar disso. Eu às vezes caio sempre no erro de falar, lá é igual aqui. É aqui que é igual lá, né? Nós é que copiamos lá. O que mais, assim, que... Essa parte aqui, vou até deixar para outra pessoa comentar, tem a casa da Dona Carmen. Quer ser bom, quer boa companhia, seja bom. Essa eu vou deixar para a senhora, Dona Carmen, não vou nem falar disso. Mas isso daqui é a lei de causa e efeito, é maravilhoso. Né? E isso daqui é uma palestra, para quem quiser falar disso. Não é? Obrigada, viu, querida? Vou deixar para a senhora falar disso, mas espera aí só um minutinho, só deixa eu concluir. Aqui, quando ele fala que ele separou um mundo do outro, Deus separa um mundo do outro para o nosso bem. Né? E é interessante isso, porque a gente às vezes se pergunta, a Cris perguntou isso a semana passada, mas por quê? Não é? Qual é a finalidade das religiões? Por que a gente vem para cá e esquece tudo e não consegue realizar aquilo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, já entendeu lá? É para o nosso bem. Para que a gente, aqui ele fala, ele nos dotou de dons capazes de atingir um e outro plano. É para a gente desenvolver os nossos dons. Porque se a gente nasceu com os dons, eles não são autodesenvolvidos, naturalmente, despertam, não. A gente tem que se esforçar para desenvolver os nossos dons. Todos aqueles que a gente quiser desenvolver. E aí a gente vai se esforçar no sentido de conhecer e a nossa vida vai se enchendo de esperança. A esperança que ele cita aqui, na minha forma de entender, é aquela esperança de quem confia. Né? Você vai, dentro de si, entesourando uma confiança de tal forma concreta que nenhuma tempestade abala. Mas isso não vem de graça. Isso vem com o nosso próprio esforço, com a nossa própria busca. Esse sentimento que as tempestades não abalam mais. Não é? Eu tenho a esperança que o amanhã será melhor, porque eu confio, eu sei. Eu compreendo a grandeza do Criador, aonde Ele quer levar a gente. Então, este sentimento me anima até nos momentos mais negros e difíceis. Penso que é esse tipo de esperança que ele está querendo dizer aqui. E aí ele termina falando a respeito desse mundo da verdade. Veja bem, é uma coisa importante a gente pensar nisso, né? O mundo material sendo uma pálida cópia e o mundo espiritual sendo o mundo da verdade. Não só da verdade, mas o mundo de verdade. Lá é o mundo de verdade, aqui é uma cópia. E lá é o mundo da verdade, porque lá não existe como a gente esconder aquilo que é verdadeiro. Esconder quem somos, esconder o estágio que a gente atualmente se encontra. Cada pessoa está subindo uma grande escada, mas cada um está num degrau. E a gente lá não consegue disfarçar, esconder ou maquiar isso. Porque a grande maquiagem que a gente usa aqui, que é o corpo físico, lá a gente não tem. Então, sem essa maquiagem, sem esse corpo físico, lá a gente se encontra com a nossa própria verdade. Deve ser chocante, penso eu, pelo relato dos espíritos que desencarnam e voltam para contar a dificuldade, voltam para contar a dor, voltam para contar o choque.
deve ser um pouco chocante assim a gente se encontrar com a gente mesmo. Mas é um choque necessário, é um choque para o nosso bem, né? É um choque que nos ajuda a despertar de verdade. Mas a gente tem que ter essa noção. A verdade não é essa que a gente vive aqui. Aqui a gente vive um jogo de esconde-esconde, muitas vezes. Às vezes até, porque quando fala assim, fica parecendo que as pessoas querem ser mentirosas. Não é isso que eu quero dizer. Porque muitas vezes não é com maldade. Muitas vezes é para nos preservar da dor que é encontrar com a gente mesmo. A gente se protege, né? Se protege com a ilusão de sermos um pouco melhores, se protege com a ilusão de que a gente não faria isso. De repente a gente faz, eu esqueço rápido para poder seguir em frente. Acho que é mais ou menos por aí, né? Uma coisa assim. E ele termina dizendo que nesse mundo da verdade, onde todos deverão se conhecer ou reconhecer, porque aqui a gente esquece, mas a gente já se conhece. Sentindo assim a presença de Deus em toda parte e a força de Jesus no coração. Precisa mais? Não precisa, né? Maravilhoso. Dona Carmen, ajuda a gente. Fala para nós a respeito dessa parte maravilhosa. Obrigada, querida. O que ele quis dizer aqui, Sandra, é que nós nos decepcionamos muito quando desencarnamos, porque aí nós vemos quem nós realmente somos, não é verdade? Não adianta nós escondermos de nós mesmos o que nós somos. Lá nós vamos ter a certeza absoluta do que fizemos, do que somos. E só que Deus como Ele é maravilhoso, Ele nos dá muitas e muitas chances, né? Então, aqui diz, se queremos boas companhias, tornemo-nos bons. Se queremos, se nos esforçamos por amar, vamos encontrar aqueles que nós amamos, então eles nos amarão, não é verdade? Se nós queremos alguém que nos traga luz, façamos a claridade em nós mesmos, não é mesmo? Por exemplo, se nós gostamos de lavouras, no mundo espiritual, se nós quisermos, poderemos morar num lugar que seja de lavouras, que seja que tenha muita construção assim de horta, simples, não precisa ser nada muito assim rico demais, nada majestoso que eu quero dizer. Pode ser tudo simples, porque a vida na Terra, quanto mais simples, mais felizes nós somos. Quanto mais nós fazemos a nossa vida simples, pequenina, ingênua, mais felizes nós somos, porque nós trazemos para nós amigos, companheiros que são como nós. Ninguém que queira se mostrar melhor, se exibir, ser mais do que não é verdade? Então, a vida na Terra é uma questão de sinceridade. Vamos viver o que nós realmente somos, sinceros. Não é, Maeve? Sim, Carmen, obrigada. Vocês já disseram tudo, né? A gente, na leitura dos livros psicografados, né, grande parte deles, nós podemos visualizar, pudemos, né? E podemos ainda, porque acredito que ninguém ainda conseguiu ler todas as obras psicografadas, mas nos livros
além do livro dos Espíritos, naturalmente, os livros do Dr. Inácio, os livros de André Luiz, né? Naquela coleção maravilhosa do André Luiz, nós tivemos condições de observar, de visualizar um pouco do mundo espiritual, de pelo menos entendermos que lá é o início de tudo, é ali que tudo começa, e nós aqui não passamos de uma duplicata do plano espiritual, uma duplicata bem simples, mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele permitiu e permite ainda que nós tomemos conhecimento aos poucos do mundo espiritual. Porque se pegarmos uma pessoa leiga e que não conhece o espiritismo, que não conhece a doutrina, né, dos espíritos, essa pessoa, e demos um livro desses para eles lerem, ela vai achar assim que tudo é ficção. Eu me lembro da mamãe, que a minha família é quase toda espírita, mas a mamãe não, a mamãe era católica e respeitava muito a nossa religião, a nossa filosofia. E eu me lembro de uma ocasião em que eu, querendo que ela conseguisse entender o mundo espiritual, eu dei para ela ler aquele romance da Zíbia Gasparetto, oh meu Deus, como é que chama? Laços Eternos. E ela estava lendo, ela já tinha passado da metade do livro, e eu cheguei no cantinho dela e perguntei, e aí, está gostando? Ela falou, nossa, eu estou gostando, é muito interessante. Mas você acredita em tudo isso que está aqui? Você acredita? Falei, acredito, mamãe, mas é incrível, sabe? Ela falou, para mim, eu estou lendo, mas estou lendo como se fosse uma ficção. Tá? E foi assim mesmo. Conversando com o seu Antônio Corrêa, eu contei o episódio para ele, e ele falou, olha, eu sempre falei para o seu Miro, ele chamava o papai de senhor, eu sempre falei para o seu Miro, para ele não forçar a dona Lourdes. Ela nem chamar, nem nada. Ela sabe que faz bem para vocês, que faz bem para todos, e respeita. Então, vamos deixar que ela, aos poucos, ela vá entendendo. Ou não, ele falou, um dia ela vai entender. Aqui ou em outro plano, né? E realmente é isso, né? Porque a gente lendo o Nosso Lar mesmo, tudo começa no nosso lar, né? A gente vê que existem automóveis, né? Não são chamados de automóveis, mas tem meios de transporte de uma forma diferente, muito mais avançada, muito mais adiantada. O mundo espiritual é cheio de regras, né? Porque senão seria um caos, seria uma bagunça, não seria um modelo a ser seguido aqui na Terra, né? Então, eu estava dizendo que Deus permite que a gente vá aos poucos, de acordo com a nossa evolução, a gente vai entendendo o que ocorre na espiritualidade, né? A questão dos animais. Eu me recordei também, Carmen, do livro do Dr. Inácio, que o Dr. Inácio ele dirigia um hospital psiquiátrico em Uberaba. E quando ele passa
para o plano espiritual, quando ele também, ele diz o seguinte: eu pensei que eu já estivesse livre, né, dos meus insanos, mas, na verdade, ele continua dirigindo um hospital psiquiátrico na espiritualidade. E ele tinha uma paixão muito grande por gatos. Ele adorava ler, trabalhar com o gatinho do lado dele. E chega um dia que ele relata que um dos amigos e irmãos, né, no plano espiritual, que já eram amigos aqui no plano físico, ele chega e leva o gato para ele. E ele fica na maior felicidade, porque, então, essa cena eu gravei na minha mente, a questão dos animais. E aí ele chega a contar para nós que existe um terreno, né? Deve ter sido plasmado, claro, pela vontade dos espíritos, um terreno grande para serem acolhidos os animais que chegavam na espiritualidade, que chegavam em péssimas condições, ou tinham sido atropelados, e outras coisas. Então, a gente vê a importância, né? Os pássaros, né? Como disse a Sandra, né? Como semeadores, né? Semeando lavouras, até, como disse a Carmen, semeando árvores e frutos, para darem frutos. Então, a gente vê que realmente nós temos que trabalhar muito em nós mesmos, nós temos que trabalhar o amor, o perdão, temos que trabalhar a bondade, né? A solidariedade aqui, para que a gente tenha condições de chegar num mundo desse naipe, né? Dessa grandiosidade, que, embora simples, né, para nós aqui, é bastante maravilhoso, né? Dá vontade de ir. Algumas vezes, assim, lendo alguns dos livros, eu me senti com vontade, comentei com a Ivete, minha amiga. Nossa, Ivete, às vezes eu preciso dar uma paradinha nas leituras espíritas, porque vai me dando uma vontade de ir para o lado de lá. Né? E é maravilhoso. Já é maravilhoso aqui na Terra, que é uma cópia bastante fajuta, né? do mundo espiritual. E a gente tem que ver o seguinte, que o nosso lar e o lugar onde o doutor Inácio trata do seu hospital, eles ficam na região umbralina. Mas é claro que, naturalmente, numa região umbralina muito superior àquele umbral triste, doloroso, dos trevosos, né? Que existem por baixo da terra, e mais a fundo até. Bom, eu falei bastante, agora eu vou passar para a Cris. Eu agradeço, mas eu vou ouvir o Jorge mais um pouco. Está muito gostoso.